Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos conversando sobre a nossa terra prometida. E hoje nós vamos ler, nós falamos no vídeo anterior, quer dizer, que tem erros que levam a pessoa à morte espiritual, morte física e espiritual, e fazem a pessoa perder batalha porque não era para ter tocado em coisas que o Criador falou para não tocar. A pessoa às vezes acaba perdendo batalha por causa disso. Hoje nós vamos ver Josué 8, do 1 ao 17. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Tome contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua terra. Fará, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se com toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito das cidades, mas estai todos vós apercebidos. Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. E eles sairão atrás de nós até que os tenhamos afastado da cidade. Fugirão, fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. E vós saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, põe-lhes fogo, fazendo conforme a palavra do Senhor. Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou o povo em revista. Então subiu os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Todos os homens armados que estavam com eles subiram e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também cerca de 5.000 homens e pô-los em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim dispuseram o povo todo o arraial do norte da cidade e a sua emboscada ao norte da cidade. Marchou Josué aquela noite até ao meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu povo se apressaram, levantaram-se de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate ao lugar determinado, defronte da planície. Mas eles não sabiam que se achava uma emboscada contra eles atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram-se feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e seguindo eles após Josué, afastaram-se da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. Assim deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu te entregarei. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. E tendo ele estendido a mão, os que estavam de emboscada se levantaram e apressadamente do seu lugar e correndo entraram na cidade e a tomaram, e apressando-se puseram fogo à cidade. Nisto, olhando os homens de Ai para trás, viram fumaça da cidade que subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para a outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. E havendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles que estavam na cidade lhes saíam ao encontro, e assim os de Ai ficaram no meio dos israelitas. Estando eles de uma a outra parte, feriram de sorte que não deixaram ficar nem escapar nenhum deles. Mas o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido,
E havendo-os todos caído a fio da espada até serem consumidos, então todo Israel voltou para Ai e a feriu a fio de espada. Ora, todos os que caíram naquele dia, sim, homens como mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai, pois Josué não retirou a mão que estendera a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Irmãos, vamos pegar 2 exemplos. Vamos falar um pouquinho primeiro, porque a gente leu muito. E me perdoa, mas alguns vídeos têm que ficar grande porque o livro de Josué é muito grande. O que acontece? O Criador deu uma estratégia para eles. Eles seguiram essa estratégia. Simplificando, tinham pessoas atrás da cidade de Ai, dos israelitas escondidos, e eles não sabiam que tinham pessoas lá. Tinham pessoas que estavam fingindo estarem feridas diante da cidade de Ai. Quando esse povo viu que os israelitas estavam ali, eles pensaram, bom, eles vieram de novo, a gente já matou, foi fácil, e eles ainda estavam se fingindo de feridos, ou seja, aqueles que estavam feridos estão aqui de volta, a gente vai acabar com eles rapidinho. Então eles fizeram com que todo o povo da cidade, todos os homens saíssem e deixassem a cidade desprotegida. Nisso eles saíram e foram em busca deles. E eles foram correndo, fingindo que estavam feridos, até que eles tivessem dado uma distância para não voltar de novo para a cidade. Quando eles estavam bem distantes, a emboscada se levantou atrás da cidade, porque Josué fez o sinal, né? O Criador mandou ele fazer o sinal. Então a emboscada se levantou, tomou a cidade, e quando o pessoal de Ai, os homens, perceberam que a cidade já tinha sido tomada, eles não tinham mais para onde fugir. Foi ali que eles foram mortos pelo restante dos israelitas que se voltaram contra eles, e acabou tanto eles quanto toda a cidade. O que acontece? Naquela época, né, enquanto Israel ia avançando, o Criador ia mandando eles exterminarem muitos povos. Nós sabemos que aquela época não é como hoje. Existiam muitas guerras. Era uma época diferente, gente. Era um período diferente. E você vê que até nas passagens bíblicas o Criador atuava até conforme a cultura do povo, conforme a cultura da época. Vocês podem perceber isso. Hoje, depois que Cristo veio, Cristo não se moldou à cultura da época, entendeu? Ele trouxe uma nova cultura para a gente até os dias de hoje, que é contrária a esse mundo atual. Mas antes, algumas coisas o Criador ia aproveitando a cultura da época. E essa coisa da guerra também foi aproveitada para exterminar povos pagãos que já tinham enchido a terra de pecado, estava sobrecarregando a terra de pecado, assim como a gente tem hoje. Mas hoje conforme as profecias, o próprio Criador vai dar um fim no pecado que existe hoje, né, para destruir a iniquidade mais uma vez, né, para que Cristo venha reinar. Então, assim, naquela época, para destruir a iniquidade, os povos pagãos, né, Israel foi utilizado para isso. Né? A gente também tem que ver esse lado. Não era, tem gente que fala que era simplesmente porque eles eram maus, mas não, era para destruir a iniquidade. Conforme a iniquidade aumenta no mundo todo, você pode observar isso hoje, demônios têm mais espaço de atuação na terra, as pessoas ficam mais ruins, mais frias, e o mal continua se alastrando e o pecado continua aumentando, mas as pessoas, elas não querem ser responsáveis, né, pelo pecado. Mas independente do pecado que a gente tenha, ele contribui para que mais demônios venham e se fortaleçam e façam mais maldade com as pessoas. É porque, gente, existe muita coisa ruim no mundo, tá? Muita coisa não é divulgada, mas existe muita coisa ruim. E naquela época também existia. E o Criador estava exterminando isso, exterminando os povos que traziam essa força maligna para a terra. Entenderam? Mas voltando lá, o exemplo de Ai. Às vezes, essa tática foi do próprio Criador, para que eles vencessem aquela guerra. Com essa ou com qualquer outro tipo de tática, se o Criador estava junto, eles venceriam com certeza. Mas, infelizmente, o inimigo também usa esse tipo de tática, faz a gente sair do nosso lugar de segurança, do nosso lugar, como posso dizer, de refúgio, que é a presença do próprio Criador às vezes,
para falar, não, a pessoa vai se achando que está combatendo o inimigo, que está tudo bem, não percebe e vai se distanciando do Criador, e quando ela tenta voltar, ela é atacada pelo inimigo no meio do caminho. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não seguir o exemplo de Ai, não deixar o nosso porto seguro, que é o próprio Criador, achando que às vezes que está batalhando, está guerreando, mas está ficando distante do Criador. Uma outra coisa que o Criador ensina, para a gente aqui, é que o povo pecou antes, lembra? Aquilo tudo aconteceu, mas isso aqui é graça, gente, é misericórdia mesmo. O Criador deu uma segunda chance para eles, que aonde eles foram derrotados, agora eles estavam sendo vitoriosos. Por quê? Porque eles se santificaram. Eles caíram em pecado? Caíram, se arrependeram, desfizeram daquele erro conforme a lei daquela época, que era uma coisa bem cruel, graças a Cristo, que Cristo veio e terminou com isso, se purificaram e tiveram a chance de novo para fazer aquilo que o Criador tinha mandado eles fazerem. O Criador deu uma nova chance para eles por causa da purificação deles. Isso que a gente tem que ter na nossa mente, a purificação é muito importante, porque sem santificação nós não veremos o Criador. E uma outra coisa também que chama a atenção da gente, quando o Criador falou para Josué, deu a ordem para Josué fazer o sinal, foi aquele momento era aquele momento que ele tinha que fazer, irmãos. Imagine se ele ficasse perguntando, questionando, duvidando, o tempo ia passar, as coisas podiam nem acontecer, podia dar tudo errado. No caminho para a nossa promessa também é a mesma coisa. Às vezes o Criador manda a gente ter ações que é para aquele momento, para aquela hora, para a gente ter vitória na hora certa. E a gente não pode deixar de agir na hora certa. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes a gente não tem nem tempo de perguntar, não tem nem que perguntar, só tem que ir lá e obedecer, fazer o que Ele mandou a gente fazer. Amém? Então eu não vou falar muito por causa do tamanho do vídeo, porque a gente, muita coisa escrita que a gente teve que ler. A gente não seguiu o exemplo deles. O Criador nos dá uma nova chance. Não são todos os casos, como nós vimos no vídeo anterior. Há pecados que fazem a pessoa, porque há pecados que fazem a pessoa morrer no meio do caminho e não conseguir chegar na terra, como nós vimos no vídeo anterior. Mas às vezes, não é sempre, o Criador nos dá uma nova chance depois da nossa santificação, da gente santificar, para a gente lutar para ter aquilo que é nosso. Mas, como o exemplo de Josué, a gente tem que agir também no momento certo, na hora certa, que o Criador mandar falar, vai lá e faz. Aí a gente tem que obedecer na hora certa para a gente ter vitória. Aqui a gente termina o nosso vídeo falando sobre a nossa terra prometida. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!